Na enfermagem. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os guias alimentares. A gente já trabalhou um pouco das fases, né, da alimentação e das leis que o médico escudeiro propôs, né, para a comunidade aí científica. Então, para a gente começar, o que são esses guias alimentares, né? Nada mais são do que orientações, né? Orientações dietéticas, ou seja, de cuidados alimentares para o público, para a sua população. A gente fala que isso é o quê? Um componente da política de saúde, porque a gente sabe que a segunda Constituição, né? A alimentação é um direito de todos, um dever do Estado. A gente também tem isso assegurado pela Lei 8080, né? Então, isso acaba sendo um integrante, né? Uma parte importante da política de saúde pública no Brasil, assim como em outros países, né? Quais que são os objetivos, então, dos guias alimentares? Esses guias, eles muitas vezes, eles vão expressar metas, né, a serem cumpridas, a serem consumidas pela população. E essas metas não vão estar relacionadas a quantidades. Então, isso é importante vocês saberem, que num guia alimentar não vai estar dizendo quantidade por faixa etária, e sim vai estar dando metas para a população conseguir organizar o seu próprio hábito alimentar. Os objetivos, né? Aconselhar o consumidor, a população, a selecionar o melhor tipo de dieta para a condição de saúde dela, entre várias combinações que a gente tem de alimentos. Para quê? Para a gente obter uma melhor condição de saúde, para a gente manter a saúde a longo prazo, né? Então, por isso é importante. A gente também considera outro objetivo orientar a alimentação para reduzir as chances de desenvolver doenças crônicas degenerativas, né? Pessoa que tem um alto consumo da carbolante, de carboidratos, de açúcares, pode iniciar com uma resistência à insulina, desenvolver uma diabetes. Então, um dos intuitos, né, dos guias alimentares é estar fazendo essa orientação à população. Nesse sentido, pensando nisso, vocês vão ver que a gente tem alguns guias que são direcionados para a população geral, né, com orientações gerais de população adulta, e a gente já tem em alguns países os guias para grupos de risco, né, ou seja, para populações específicas. O ano passado a gente teve o novo guia, né, revisado para crianças menores de 2 anos de idade. A gente tem o guia relacionado à alimentação de diabéticos, de hipertensos, que vão ter orientações mais específicas, né, para um grupo que a gente já chama que é um grupo de risco, ok? Quais que são as características de um guia, né, alimentar? Primeiro, ele ser de baixo custo e de fácil operacionalização. O que isso quer dizer? Que o Ministério da Saúde ele acaba disponibilizando esses guias para toda a população. Além de fazer alguns impressos, esse material fica todo disponível na internet. Outra característica é incluir a orientação sobre o consumo de não nutrientes, como as fibras. A gente já viu que a gente tem os macronutrientes e os micronutrientes, mas a gente vai trabalhar futuramente em relação às fibras. Elas não são consideradas um nutriente, mas elas são importantes para a nossa alimentação, assim como o colesterol também, tá? Apresentar orientações gerais, sem diferenciar sexo, sem diferenciar a idade, então é outra característica, principalmente esses primeiros guias, né, dos países aí que faz primeiro uma orientação geral para depois eles irem afunilando e pegando orientações de um público mais específico e terem metas a serem alcançadas dentro de algum tempo, né? Então a gente vê o quê? Que a obesidade no Brasil ela vem aumentando ao longo dos anos. Então, uma das metas do guia é combater ou diminuir a obesidade na população adulta, né? Outra característica extremamente importante é que essa linguagem ela seja de fácil acesso, né? Eu não posso colocar muitos termos técnicos, eu não posso falar de um modo muito difícil, porque senão a população no geral não vai compreender esse guia, né? Vai achar que é coisa de outro mundo. Então é importante ter uma linguagem clara, fácil, né? E que seja compreensível. Aí esses guias, a gente diz que eles são instrumentos extremamente importantes
nesses países para estar harmonizando as políticas e programas de agricultura, saúde e nutrição, de acordo com as necessidades das suas populações. Vocês vão ver que o guia sempre aborda, né, a importância de consumir alimentos da época, alimentos locais, né, alimentos in natura, né, alimentos frescos. Eles vão estar fazendo essa orientação sobre grupos de alimentos, né, o que protege contra algumas doenças para toda a população. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, também chamada de FAO, ela lançou um novo site que tem os guias alimentares a nível global. Olha que interessante, tem mais de 67 países que mostram os seus guias, as suas orientações ou as suas pirâmides para toda a população ter acesso. Então, tem um grande número de manuais, a gente vai ver então que tem muitas características regionais de cada país e informes científicos. Então, essa é a nossa primeira atividade do dia, né? É entrar nesse site aqui, disponível, né? O site da FAO, escolher um país e discutir esse país no fórum. Falar, olha, eu peguei a China, eu peguei o Japão, eu peguei a Áustria, né? Eu peguei a Suíça, eu achei que eles fazem isso, isso e isso. O intuito é que que cada aluno pegue um país diferente, tá? No segundo momento é estar assistindo a aula, né? Apresentar, então, esse guia, essa pirâmide ali no fórum. Depois vocês vão assistir o guia da população brasileira, que está disponível nesse link, tá? É um vídeo bem curtinho. E vocês vão responder as seguintes questões, tá? Propostas no fórum. Apresentar os princípios do guia alimentar, como que é a classificação dos alimentos, explicar essa classificação. Seguindo as recomendações do guia, como que a gente, como profissional da saúde, deve orientar a alimentação dos brasileiros e explicar o papel da importância do enfermeiro nessa orientação, tá? O último momento ele está direcionado para a gente fazer um teste que está disponível já no estúdio, que vocês vão responder, que é como anda a sua alimentação, tá? Vai ter uma pontuação no final, é só para a gente ver como a gente está se alimentando. Esse aqui, então, é o novo guia alimentar, versão completa, já está disponível no estúdio de vocês, de 2014. E além de ter essa versão completa, a gente ainda tem 5 folders e 2 livros só relacionados ao guia alimentar para a população brasileira. Então, o Ministério da Saúde se preocupa bastante em relação aos hábitos alimentares da sua população e tenta evitar algumas comorbidades. O teste, a Pro botou em PDF, mas é esse aqui, tá? Que tá disponível nesse guia de bolso. Daí aqui são os 10 passos para uma alimentação saudável, que vocês vão ver, né? Que tem dentro do guia da população. E tem alguns folders, igual eu comentei ali. Esse aqui é a escolha de alimentos, como saber fazer a escolha dos alimentos, como trabalhar suas habilidades na culinária, obstáculos para uma alimentação adequada e saudável, ter mais atenção com a alimentação no seu dia a dia. Daí a gente tem também, lá no site do Ministério da Saúde, disponível um livro, né, um e-book, Desmistificando Dúvidas sobre Alimentação e Nutrição. É um material bem interessante para quem tiver interesse e querer buscar algo além, tá? Assim como esse, a gente tem esse aqui, Na Cozinha com Frutas, Verduras e Legumes. Então, dá várias preparações para a gente poder estar realizando em casa, tá? Com frutas, verduras e legumes. Lembre-se sempre que o enfermeiro vai estar fazendo o quê? A promoção da saúde. O que é promoção? Né? É dar impulso, trabalhar a favor, favorecer o progresso. E a saúde, a gente sabe que não é só a ausência de doenças, né? É aquele completo bem-estar físico, mental e social. Então, fazer essa promoção da saúde, o enfermeiro, ele tem que fazer o quê? Trabalhar a favor das necessidades básicas do homem, que inclui a alimentação.